Oi, gente, eu sou Cami Bonzani, combinações de cartas, o Diabo Rei de Ouros, né? Eu decidi fazer essa combinação por causa de um comentário, né, de uma seguidora. O Diabo com o Rei de Ouros não é a mesma coisa, né, ou quase a mesma coisa que a Rainha de Ouros, né? Tem algumas coisas diferentes. Algumas possibilidades aqui de combinação é assim. O diabo pode representar, né, uma pessoa que sente atração sexual pela outra, pode representar uma pessoa que está apaixonada pela outra, e pode representar também uma pessoa que está interessada na outra, né, mas por motivos de interesses materiais, né, por exemplo, sei lá, eu estou interessada no dinheiro da outra, ou estou interessada na outra porque ela tem alguma influência política, ou porque ela tem poder, né, pode ter tipo umas terceiras intenções aqui do interesse da pessoa, né. Então, isso são também possibilidades, né, do diabo. Então, se você colocar com o Rei de Ouros, por exemplo, uma pessoa podia estar apaixonada ou sentindo uma forte atração, né, sexual por uma pessoa que aqui no caso é representada pelo Rei de Ouros, por um Rei de Ouros, né, da vida, né. Então, por exemplo, poderia ser um homem que é maduro, às vezes essa pessoa se sente interessada por uma pessoa mais madura. No caso de todos os reis, né, pode ter a ver com maturidade. No caso do Rei de Ouros, poderia ter mais a ver com questões ligadas à matéria, né, então, sei lá, uma pessoa que a outra vê isso como atraente, né, de repente que essa pessoa, ela é muito responsável com as questões materiais, tal, com dinheiro, né, e de repente a pessoa acha isso atraente. O Rei de Ouros, ele poderia ser um homem bonito também, por causa que ele está ligado também, né, ao corpo, e o naipe de ouros está associado a preservação e a conservação, então também poderia ser uma pessoa que gosta de cuidar do corpo, que gosta de malhar, por exemplo, cuidar da saúde e tudo mais, e o que poderia deixar, né, sei lá, essa pessoa mais atraente também, então essa pessoa também poderia estar se sentindo atraída ou apaixonada pelo Rei de Ouros por causa da aparência dela, né, enfim. Também poderia ser uma pessoa que passa muita segurança, o Rei de Ouros, né? Uma pessoa assim muito confiável, que passa essa vibe, sei lá, de uma pessoa muito confiável, muito segura, muito constante, muito firme nas coisas que faz, né? Muito certa daquilo que quer. Então a pessoa também poderia achar isso atraente. Em alguns casos, o Rei de Ouros pode ser um homem rico, e poderia ser que a pessoa de fato achasse, né, um homem rico atraente, né, porque ele é rico, sei lá, às vezes a postura, né, da pessoa, por ser rica, poderosa e tal, seja uma coisa atraente para essa outra aqui, né, ou para essa pessoa da carta do diabo que a gente está falando. E também poderia ser que a pessoa estivesse interessada no Rei de Ouros porque ele é rico, simplesmente, né? Tô interessada, né? Aí não seria porque a pessoa tem atração nem tá apaixonada, mas ela tem um interesse, né? Porque ela quer se aproximar da pessoa, né? Que nem no diabo, né? Como se fosse no intuito mais de manipulação, porque ela está interessada no que o Rei de Ouros tem a oferecer como pessoa rica, né, vamos dizer assim. Então poderia ser assim, como se fosse uma intenção de manipulação no diabo, né, ou uma atração pelo Rei de Ouros, mas no sentido dos bens materiais, né, ou do status, alguma coisa movida pelo ego, né. Também pode ser aqui uma pessoa que está muito firme, uma outra possibilidade aqui, Diabo Rei de Ouros, uma pessoa que está muito firme numa má intenção que ela tem em relação a alguém. Então o diabo pode representar uma má intenção, o diabo pode representar psicopatas, sociopatas, narcisistas mesmo, pessoas que têm uma intenção maligna, intenção de maldade mesmo. Poderia representar uma pessoa que tem uma má intenção em relação a alguém, né? Aí depende do jogo, de como sai o jogo, né? Sai as cartas no jogo. Poderia representar isso, e o Rei de Ouros poderia representar que a pessoa está obcecada até em relação a isso, tipo, ela tem essa má intenção e ela está muito firme nisso, está obcecada em fazer, né, algum tipo de maldade para alguém,
alguma coisa nesse sentido. E também poderia ser que o Rei de Ouros esteja representando aqui firmeza em relação a um desejo. Então, por exemplo, o naipe de ouros, ele se refere ao que é real. E o que é real não é só o que é palpável, embora a maioria vai associar isso. Mas tanto os pensamentos, por exemplo, os pensamentos são representados pelo naipe de espadas, mas os pensamentos são reais. Porque os pensamentos existem, não quer dizer que ao que o pensamento se refere existe, o pensamento em si ele existe. Tanto ele existe que o pensamento manifesta algo na realidade concretamente. Se ninguém pensasse, raciocinasse, você não teria esse sistema manifesto. E por causa da mentalidade coletiva, você tem esse sistema manifesto. Então vamos dizer que quando você tem o naipe de ouros, você tem uma comprovação real de que algo é real, né? Você tem uma comprovação de que algo é real. A comprovação de que algo é real não necessariamente se dá pela coisa, por tudo que é concreto, né? Não necessariamente você tem a comprovação de algo pela coisa concreta em si. É como se eu dissesse assim, você sabe que o pensamento existe, mas você não sabe que o pensamento existe porque você pegou o pensamento, porque ele é palpável, porque ele é concreto. Porém, você tem como saber que o pensamento existe. Então, seria mais ou menos isso. Então, por exemplo, o naipe de ouros, ele sabe que uma coisa é real. Não necessariamente eu sei que é real porque eu peguei na mão, ou porque eu vi, ou porque dá para testar. Testar assim, né, de pegar a coisa, enfim, palpar, ou porque ela é concreta, né, nesse sentido. Ou testar mesmo, né, até, por exemplo, certos sentimentos que você tem, que você não pode pegar o sentimento e testar em si, mas você pode comprovar pelo produto matemático de alguma coisa, que nem eu falei do pensamento. Então, por exemplo, aqui no diabo pode existir um desejo. E esse desejo pode ser uma pessoa apaixonada pela outra, um exemplo, mas pode ser um outro desejo. Pode ser algum desejo sobre alguma coisa que proporciona prazer para a pessoa. O Rei de Ouros, ele pode estar representando aqui, a carta pode estar saindo para evidenciar um aspecto da postura de uma pessoa. Então, o Rei de Ouros, ele pode estar saindo para dizer o seguinte, que em relação ao arcano maior, o Rei de Ouros pode estar representando que essa pessoa ela está absolutamente firme sobre algo, e ela está absolutamente firme sobre algo porque ela está absolutamente certa sobre aquilo. E por isso ele não muda. O rei não muda porque o Rei de Ouros não muda porque ele está certo sobre aquilo. E ele está certo no sentido de que ele sabe que aquilo é real. Eu sei que isto é o real. Eu sei que isto é a realidade da coisa, eu sei que isto é o real. Então aqui ele pode estar muito, muito firme sobre um desejo. O desejo em si, ele não é pegável, ele não é testável, mas é como se o Rei de Ouros tivesse tido comprovação o suficiente para afirmar a realidade desta coisa, que esta coisa é real. Então, no caso, né, com o diabo, ele pode estar mostrando a postura de uma pessoa que em si mesma, ela está absolutamente firme e ela não muda daquela posição, e ela está absolutamente firme, então, né, em relação ao que o diabo está representando, nesse caso pode ser algo que ela deseja. Não é como se ela pudesse mudar o desejo em si, justamente porque o desejo é real. Então ela não está firme no sentido de que não vou mudar o desejo, estou firme no sentido da minha postura. É como se eu falasse assim, vamos dizer que eu falasse, mas esse desejo, essa coisa que eu quero, eu não sei se ela é realizável, né? Talvez eu não devesse dar atenção para ela, eu não sei, né? Às vezes as pessoas falam que eu não devia querer isso, ou que eu não devia ir por esse caminho, não sei o quê. E o Rei de Ouros, ele estaria representando mais alguém que não vai mudar a postura, porque ele sabe que o desejo é real. Então é como se eu falasse, não, eu sei tão certo que esse é o meu desejo, eu sei tão certo que é isso, que eu não vou mudar, eu vou ficar aqui, é isso, pronto, acabou. Ele é um rei, né? Então, assim, eu estou firme nessa posição, e nesse caso é porque eu tenho, né, certeza de que isto é o real, e nesse caso eu posso ter certeza de que o desejo, que não é testável, ele é real, porque eu tive um outro tipo de comprovação, e eu estou firme em mim mesma, porque eu sei que isto é real sobre mim. Eu sei que isso é real, e eu permaneço muito firme em relação ao que eu sei que é o meu desejo.
tipo, eu sei que é o meu desejo, eu permaneço firme em relação a isso aqui. Então, são algumas possibilidades, né? Muito obrigada pela atenção. Você gostou do vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.